E aí? Sabe quando a gente pensa em cadeias de montanhas gigantescas? Logo vem na cabeça os Andes, o Himalaia, né? Mas e o Brasil? A gente sempre ouve falar das nossas planícies, dos planaltos, mas será que no meio disso tudo não se escondem montanhas de verdade? Pois é, vamos investigar juntos, porque a resposta para essa pergunta é muito mais surpreendente do que parece. Dá uma olhada nessa imagem do Pico da Neblina. É um cenário de tirar o fôlego lá no topo do Brasil. E por décadas, paisagens como essa geraram uma dúvida que, olha, dividiu especialistas, professores, todo mundo. Uma pergunta que finalmente tem uma resposta definitiva. A pergunta parece simples, né? O Brasil tem ou não tem montanhas? Mas a resposta foi um debate que durou anos. Para uns era óbvio que sim, para outros um sonoro não. Afinal, o que a geologia, a ciência da Terra, tem a nos dizer sobre o nosso próprio quintal? Bom, mas chegou a hora de colocar um ponto final nessa história. Depois de muitos anos de estudo, de análise de mapas, de expedições em campo, a comunidade científica brasileira finalmente bateu o martelo e chegou a um veredito, mudando para sempre o jeito que a gente entende o nosso relevo. E a resposta, preto no branco, é sim. O Brasil tem montanha, sim senhor. Isso não é uma opinião qualquer, viu? É um consenso oficial, que levou 6 anos de trabalho pesado entre geólogos e geógrafos do IBGE. E a razão para a gente ter demorado tanto para admitir isso se resume a uma única coisa: a definição. Para entender por que agora a gente pode afirmar isso com certeza, a gente precisa primeiro combinar o jogo. O que, cientificamente, faz uma montanha ser uma montanha? O IBGE estabeleceu critérios bem claros, baseados em padrões internacionais, para acabar de vez com essa confusão. E aqui está a receita do bolo. Uma montanha oficialmente precisa de 3 ingredientes. Primeiro, ter pelo menos 300 metros de altura em relação ao terreno ao redor. Segundo, ter topos aguçados, pontudos. E terceiro, ter encostas bem íngremes, bem inclinadas. Ou seja, não basta ser alto, tem que ter o formato certo. E essa comparação aqui é perfeita para a gente visualizar isso. Olha só, à esquerda temos a Serra dos Órgãos no Rio, picos pontiagudos, encostas quase verticais. Isso é uma montanha de livro. Agora, à direita, o incrível Monte Roraima. É altíssimo, claro, mas olha o topo dele. É plano, é uma mesa. Por isso, tecnicamente, ele não é uma montanha, é um planalto. O formato é tudo. E seguindo essa lógica, outras formações super famosas acabam ficando de fora da lista. O Pão de Açúcar, por exemplo, é um morro isolado, não faz parte de uma cadeia. O Monte Roraima, como a gente viu, é um planalto. E picos sozinhos, como o Pico do Cabugi, lá no Rio Grande do Norte, também não entram na definição de um conjunto de montanhas. Mas agora a história fica ainda mais impressionante. Porque o que a gente chama de montanha hoje no Brasil são, na verdade, os resquícios, as ruínas de gigantes que um dia dominaram completamente essa paisagem. Vamos fazer uma viagem no tempo geológico. E se preparem, porque essa citação do geólogo Célcio Dalré Carneiro é de cair o queixo. Pensem nisso. Há quase meio bilhão de anos, o território que hoje a gente chama de Brasil tinha cordilheiras tão altas quanto o Himalaia é hoje. Picos que passavam fácil dos 8.000 metros de altitude. Dá para imaginar? Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma ideia da escala absurda de tempo. Primeiro, lá atrás, a formação desses superpicos. Aí, muito tempo depois, há uns 70 milhões de anos, uma baita movimentação na crosta terrestre que ergueu tudo. E hoje, o que sobrou é o resultado de centenas de milhões de anos de chuva, vento, gelo, toda a força da natureza esculpindo e desgastando esses gigantes ancestrais. Então, geologicamente, como isso acontece? Montanhas mais jovens, como o Himalaia, nascem da batida da colisão de placas tectônicas. Já no Brasil, o processo foi outro. A teoria mais aceita fala em soerguimento. Forças de dentro do planeta empurraram a crosta para cima. Pensa num pão de forma em que algumas fatias são empurradas para cima e outras para baixo. Depois que sobe, aí a erosão começa o seu trabalho lento e implacável de lixar e arredondar tudo. Ok, mas para além da curiosidade científica, por que isso importa? Chamar oficialmente essas áreas de montanhas muda alguma coisa na prática? Muda. E muda muito. Isso tem consequências bem reais e importantes para o país. A gente pode resumir o impacto em 3 pontos-chave. Primeiro, o turismo. Passamos a valorizar oficialmente paisagens incríveis. Segundo, a conservação. Isso reforça a urgência de proteger ecossistemas que só existem ali. E terceiro, talvez o mais crítico de todos, a prevenção de desastres, identificando áreas de risco. E quando a gente fala em risco, infelizmente a gente está falando de cenas como essa.
A tragédia que aconteceu em Petrópolis em 2022 é um lembrete muito doloroso de que as encostas íngremes das montanhas, quando ocupadas sem planejamento, são um perigo constante e real. Os números são brutais. Em 2011, na mesma região serrana do Rio, mais de 900 pessoas morreram. Reconhecer essas áreas como montanhosas é o primeiro e fundamental passo para a gente criar políticas públicas mais eficazes e, quem sabe, evitar que tragédias assim se repitam. Mas as montanhas também são berços de vida. Elas guardam ecossistemas únicos, com espécies que se adaptaram a viver no limite. Olha que incrível essas bromélias imperiais. Elas simplesmente nascem e florescem em paredões de rocha pura, na região de Petrópolis. É uma sacada genial da natureza. As sementes dessas plantas desenvolveram umas espécies de ganchos, umas âncoras, que se prendem nas mínimas fissuras da rocha para poder crescer. É um exemplo fantástico da resiliência da vida e da riqueza biológica que essas montanhas protegem. E essa história não é um capítulo encerrado. Na verdade, esse reconhecimento oficial das montanhas brasileiras é só o começo de uma nova fase de descobertas científicas. A exploração continua. Neste exato momento, tem cientistas em campo, subindo essas encostas, explorando esses ambientes de difícil acesso. E cada expedição dessas não só ajuda a gente a fazer mapas melhores, mas muitas vezes revela espécies de plantas e animais que ninguém nunca viu antes. No fim das contas, o que fica é um novo respeito por essas paisagens. Elas não são só morros altos, elas são arquivos vivos da história do nosso planeta e verdadeiros santuários de biodiversidade. É um convite para a gente olhar para o nosso próprio país com um novo olhar, um olhar de descoberta. E isso tudo deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Se a gente demorou tanto tempo para reconhecer oficialmente as montanhas no Brasil, um lugar que a gente achava que conhecia tão bem, fica a pergunta: que outros segredos incríveis, que outras histórias geológicas o nosso planeta ainda tem guardadas, só esperando para serem descobertas?